Boa noite, caríssimos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui hoje educação ambiental. Hoje na aula 11 nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico e impacto ambiental. Beleza? Na aula passada, na aula 10, nós falamos sobre a evolução do contexto ambiental. Hoje nós vamos falar desse desenvolvimento, né? E o impacto desse impacto ambiental, certo? Para a gente começar na aula de hoje, a gente tem que entender o seguinte: quando se fala de desenvolvimento sustentável, que incorporou os princípios básicos aí, vamos dizer assim, para minimizar o impacto ambiental, hoje se fala muito de desenvolvimento sustentável, a gente tem que voltar um pouco para entender como que se deu esse processo antes de destruição até chegar hoje na ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimentismo, uma corrente, né, de pensamento que subordina a capacidade humana de conservação dos recursos naturais a exigência do desenvolvimento socioeconômico, ou seja, o desenvolvimentismo foi uma corrente que dizia o seguinte, que a conservação dos recursos naturais tem que estar relacionado ao desenvolvimento econômico. Desde o início da humanidade, isso foi a ideia de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a natureza fica disponível para o homem, para suprir ele de toda necessidade. No âmbito dos resíduos, o que ocorria? Tudo aquilo que era produzido, o excesso, o excedente, era descartado in natura no meio ambiente. E o meio ambiente se encarregava de absorver isso, milhões e milhões de anos, às vezes, para absorver determinado tipo de resíduos, né? Então, o desenvolvimentismo tinha essa característica. Nesse modelo, o sistema aberto depende de que suprimento inesgotável de energia, ou seja, capacidade infinita. O homem sempre produzindo e o meio ambiente suprindo ele com as necessidades. Isso seria a ideia de desenvolvimentismo, né? Então a capacidade do meio ambiente era o que? Inesgotável, infinita. Com o passar dos anos, com o crescimento das populações e o modelo de produção foi mudado ao longo dos anos, o que aconteceu? Esse processo de desenvolvimentismo tornou-se incompatível, impossível de sobreviver num ambiente o que? Finito. Hoje a gente tem vários recursos que são finitos, exemplos dele é o petróleo. Inclusive também a água, se não souber utilizar, é finito. Então, os recursos naturais e a capacidade de absorção, reciclagem dos resíduos gerados são o que? Limitados. O meio ambiente ele tem um limite. Com o passar dos anos, ainda bem que isso aconteceu, começou-se a perceber a ideia de impacto ambiental. Então, isso tornou-se uma realidade nos diversos setores da sociedade. E isso começou a gerar uma consciência no cidadão, no indivíduo, né? E principalmente para a gente hoje, precisa conscientizar o trabalhador, vocês como futuro técnico de segurança do trabalho, de entender que toda matéria-prima ela vem da natureza e, consequentemente, os resíduos dela podem provocar um impacto ambiental. Então, a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso. Isso, com o passar dos anos, ainda bem que essa ideia acabou. Hoje, a gente trabalha com a ideia de desenvolvimento sustentável, igual a gente falou nas aulas anteriores. Quando se fala de impacto ambiental, eu peguei no conceito aqui de uma resolução do CONAMA de 1986. Tem até o site aí depois para você dar uma olhada. Considera o seguinte, que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades física, química e biológica do meio ambiente, causada por qualquer matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta a saúde e a segurança e o bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota no qual a gente vive, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, esses são 5 tópicos que o CONAMA vai dizer relacionado ao impacto ambiental, o que pode ser afetado. Então, dessa forma, né, quando se fala de avaliação de impacto ambiental, a gente tem que entender, sim, que só poderá ser considerada completa essa avaliação de impacto ambiental
ao avaliar os impactos socioambientais que afetam tanto o ambiente natural quanto o social. Natural a natureza e social o homem. O meio ambiente natural, ele apresenta sistemas interrelacionados, ou seja, um dependendo do outro. Você tem atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera, o ar, a hidrosfera, a água, e a litosfera, o solo. E a biosfera, a esfera da vida. Então, esses componentes, vamos dizer, esses sistemas interrelacionados, vai formar o quê? O ambiente propício para a vida. E caso algum deles sofra algum impacto ambiental, consequentemente você vai estar quebrando esse equilíbrio, certo? E pode gerar impactos negativos, né? Tanto meio físico, biológico, ou natural também, né? Eu coloquei esse slide aqui, 6, para caracterizar a atividade, por exemplo, de uma indústria. Em qual ramo que a indústria trabalha? É construção civil? É uma indústria, um frigorífico? É uma indústria de produção de alimentos? Beneficiadora de alimentos? Não sei. Qualquer indústria. O que é importante a indústria saber e caracterizar qual é a atividade da indústria. Aí envolve setores ambientais, inclusive a segurança do trabalho vai fazer parte, fazer um diagnóstico ambiental daquela indústria. Quais são os impactos ambientais? Qual é a avaliação de risco envolvendo as questões ambientais? Que depois feito isso, para que a indústria possa desenvolver medidas mitigatórias. O que pode diminuir de impacto ambiental? O que pode ser feito? Medidas compensatórias. Ao mesmo tempo que eu vou gastar aqui, eu vou plantar, reflorestar. Isso é um exemplo de medidas. E principalmente o que? Monitoramento dos impactos. Como é feito, como vai ser feito esse monitoramento? Quais são as equipes responsáveis? Então, quando se fala de diagnóstico ambiental, lá na ponta tem que se pensar medidas mitigatórias, medidas compensatórias e monitoramento dos impactos ambientais. Isso tudo o que envolve um projeto ambiental da empresa. Aí que vai falar da avaliação do meio físico, né, que vai estudar o subsolo, a água, o ar, o clima, destacando todos os recursos que estão ali presentes, né? Respeitando sempre a questão, por exemplo, da fauna e da flora, quais são as espécies que estão ali presentes, né? Qual é a qualidade ambiental daquele ambiente, daquele lugar, se existe um valor econômico específico, principalmente hidrográfico, existe animais ameaçados de extinção naquela área que pode vir a acontecer, ter uma indústria ou uma usina hidrelétrica, entre outros. Então, a gente tem que entender que dentro desse processo de qualquer atividade industrial, que seja um grande empreendimento, no caso pensando numa usina, vai sofrer impacto no meio ambiente, social, nas relações sociais. Quando eu estou falando aqui, me preparando material para vocês, lembrei da questão de usina hidrelétrica. Quem já ouviu falar daquela usina hidrelétrica chamada Sobradinho? Inclusive tem até uma música sobre ela chamada Sobradinho, depois se você quiser, você pode ouvir, que diz o seguinte, parte da música. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá para cima da Bahia, cada dia, menos dias, vai subindo bem devagar. Ou seja, devido à questão da barragem. Depois dá uma olhada nessa música, por favor. Então, o meio ambiente social vai compreender quem? As comunidades ribeirinhas, as comunidades da região. E vai ter impacto nas relações econômicas, principalmente na questão das barragens, né? Então, as relações sociais vai apresentar o que é um sistema interrelacionado, social, institucional, econômico, físico, infraestrutura, alimentação, entre outros. Vai envolver questão econômica, né? O uso da água, aquilo que vai ser abordado ali, qual a potencialidade daquilo ali, né? Torna-se necessário destacar, por exemplo, se for uma barragem, ela pode ter danos a ambientes arqueológicos, monumentos históricos, né, comunidades ribeirinhas, entre outros, como eu falei anteriormente. Processo produtivo e impacto ambiental. Diante de uma análise ambiental, diante de uma análise dos impactos ambientais, tem que identificar e interpretar a importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando se o impacto pode ser considerado positivo ou negativo.
Positivo seria o que tem um impacto, mas vai gerar uma renda, vai gerar um benefício para o município, e a longo prazo isso não vai ser tão significativo. Adverso, quando vai provocar um impacto muito grande, consequentemente isso não vai ter o retorno esperado. Infelizmente, o que existe quando se fala de impacto ambiental, às vezes é muito negativo. Tem um empreendimento, ele quando está construindo, ele gera aquele boom na cidade, aquela economia pulsante ali, aquela melhora a questão econômica, pessoas mudam para aquele lugar, gera uma renda, mas a longo prazo, muitas das vezes, não tem um resultado esperado. Então, quando se fala de impacto ambiental, pensando em questão positiva e negativa, tem que pensar bem. Nesse slide aqui, é uma figura que vai mostrar entradas e saídas de um processo produtivo envolvendo a questão ambiental. A entrada, você tem os insumos e a energia que vai ser gerada, tanto a energia hidrelétrica, elétrica, ou também energia de força física mesmo. E você tem os processos na linha de produção, né, que envolve produtos, efluentes líquidos, emissões gasosas, resíduos, ruídos, odores, vibrações, entre outras. Isso é o que? A saída. Isso você tem que entender o que? Nesse processo produtivo, quais são os riscos que o trabalhador está sujeito? O que a segurança do trabalho pode ser feito? Então a gente tem que pensar nessa questão. E na empresa que você vai trabalhar, ou na sua empresa que você vai montar, pode trabalhar, quais os impactos ambientais decorrentes do processo produtivo da sua empresa? A empresa tem que saber disso. Ele é necessário? Ele se torna positivo ou negativo? Quais afetam a comunidade? Quais são as medidas de prevenção que a empresa vai tomar quanto a essa questão desses impactos, certo? Aqui eu coloquei uma imagem aqui da Serra da Mesa. Quando se fala no hidrelétrico, eu falei anteriormente, Serra da Mesa, essa imagem a gente pode observar muito bem o impacto que teve em relação, por exemplo, à falta de chuva. Vocês sabem que a usina hidrelétrica depende de chuva. Se não tiver a chuva suficiente, não tem significância, às vezes, o funcionamento da usina, porque ela não vai gerar o lucro esperado, porque depende de quê? Do tempo. Então, é muito importante quando se pensa de fazer uma questão de uma usina hidrelétrica, estudar todas as relevâncias de necessidade dela nesse contexto, certo? Finalizando nossa aula por aqui, gente, ó, quero desejar a todos vocês um feliz Dia do Trabalhador, e a mim também, né, claro que amanhã é feriado. Somos nós, né, que fazemos as coisas acontecerem. Somos os espelhos que refletem a força, a responsabilidade, a dignidade, o compromisso de toda uma nação. Peguei esse slide da internet, coloquei aqui para desejar para você um feliz dia do trabalho, que é comemorado amanhã, certo? Não saia daí não, que tem um exercício, viu? Eu quero desejar para você que em breve a gente vai estar de volta, né? E nós, como trabalhadores, vai superar isso tudo, viu? Valeu, um abraço e aqui o exercício e até a próxima, viu? E juízo.